Olá, como que você está? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos reunidos em mais um CR Casa e é um privilégio poder hoje estar aí com você para poder compartilhar sobre o Evangelho de Jesus, tudo que ele tem feito aqui na nossa igreja. Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mateus, eu estou aqui para servir você e eu já quero encorajar você a viver essa experiência. O CR Casa é esse lugar de comunhão, de partilha, onde nós fazemos amizades, onde rola até um churrasquinho, um comes e bebes, que é muito bom. Aliás, eu já vou até falar uma coisa aqui, ó, tá chegando perto do meio do ano, esse negócio de festa junina, tal, já vai preparando aí, CR Casa, líderes, prepara um momento gostoso aí de comunhão, de evangelismo, de trazer amigos e tal, eu tenho certeza que Deus está nisso e pessoas podem ser tocadas através desse momento de comunhão. Eu quero orar com você nesse momento, antes de compartilhar essa palavra, de colocar algumas perguntas. Eu queria convidar você aí, aonde você está agora, a fechar os teus olhos, eu queria orar com você. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse CR Casa e por esse tempo que o Senhor permite como igreja para nós vivermos comunhão, mas também abrirmos o nosso coração, termos experiências juntas. Eu peço que o Teu Espírito Santo, nesse momento, fale conosco através desse texto que vamos ler, compartilhar, mas que também estejamos abertos, sensíveis a compartilhar as nossas experiências, que nós possamos ser abençoados nesse tempo tão especial. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos em uma mensagem que eu ministrei nesse domingo que se passou, chamada Eu Creio. E para a gente já definir um pouquinho aqui, eu queria convidar você a ler Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Nós vamos ter uma história muito interessante aqui, e essa história vai apresentar aí um pai desesperado, um filho sofrendo, discípulos frustrados, religiosos discutindo, uma multidão confusa e Jesus, obviamente, chegando no meio do caos. É uma história muito legal e eu convido a você a ler isso agora. Bom, tem momentos na nossa vida que a gente olha para alguma situação da nossa vida e a gente pensa, eu não sei mais se eu consigo crer. Talvez isso já aconteceu com você, aquele momento em que a gente não admite isso em voz alta, mas em algum momento até parece falta de espiritualidade, parece que nós como cristãos não deveríamos nos sentir assim, mas a verdade é que em alguns momentos da nossa vida a fé ela parece pequena demais diante das dores. Às vezes a gente tem ali uma doença na nossa casa que não melhora, um casamento que está desmoronando, um filho que de repente se afastou da fé, uma crise financeira. E no meio de tudo isso a gente tenta crer, a gente tenta confiar, a gente tenta orar, mas a pergunta que muitas vezes fica dentro de nós é: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? E eu quero ser sincero com você, porque às vezes a gente tem uma dificuldade e a gente fica tão preocupado com os exageros da fé, com as coisas que a gente vê por aí afora, que a gente tem medo de cair numa fé triunfalista, essa fé de declarar e vai acontecer, e você vai vencer e tudo mais. Mas aí a gente vai para um outro extremo. E esse outro extremo, para a gente não crer de forma errada, a gente quase que deixa de crer. E eu identifico isso, que isso é um problema para nós. Então, para a gente não se alimentar de falsas promessas, a gente perde a expectativa santa que Deus continua agindo no nosso meio. Só que a Bíblia não chama a gente nem para uma fé teatral e a Bíblia não chama a gente para a incredulidade. A Bíblia nos chama para uma fé verdadeira. Foi sobre isso que eu falei nesse domingo que se passou. E a pergunta que eu coloquei diante desse texto que nós lemos é: para onde você leva a sua dúvida? Para quem você leva os seus medos, as perguntas, os questionamentos da sua fé? E diante desse texto, nós acabamos de ler agora, Jesus ele tinha acabado de sair do monte ali da transfiguração. Nesse contexto, Pedro, Tiago e João não estavam no barquinho, mas eles viram a glória de Deus de uma forma extraordinária ali no monte. Jesus ele foi transfigurado, tanto é que o texto fala que ali as vestes ficaram tão brancas que era impossível qualquer tipo de situação humana de lavar uma roupa ou de deixar uma roupa limpa ficar tão branca como aconteceu naquele momento. Era algo sobrenatural. E naquele contexto eles viram ali a glória de Deus, tanto é que Pedro quer ficar ali mais um pouquinho. Se você ler o capítulo 9, você vai entender um pouco mais disso. Mas naquele contexto ali, em cima ali do monte está acontecendo isso. Embaixo do monte está um caos. Aconteceu essa história que nós acabamos de ler. E nesse contexto tem um pai desesperado. Um pai que está cansado. Um pai que viu o filho sofrer desde a infância. Um pai que já tinha visto o menino ser lançado no fogo e na água, como a gente acabou de ler. Um pai que provavelmente já tentou de tudo.
E nesse contexto, esse pai, ele parece que representa um pouco da gente, porque ele chega agora diante de Jesus como muitos de nós muitas vezes chegamos diante dele, cansado, confuso, querendo crer, mas muitas vezes nós não sabemos se conseguimos crer dessa forma. Então a pergunta que ficou é: para onde você leva a sua dúvida? E o primeiro ponto que nós vimos é: nós trazemos isso para Jesus. O pai, ele disse no versículo 22, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja que ele diz, se podes. Ele não chega com uma certeza de tudo, ele não está dizendo, olha, eu sei, Jesus, o que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai expulsar esse demônio do meu filho e agora tudo vai ser resolvido. Não, ele chega com, se podes. Percebe que isso é a fala de alguém que está cansado. É a fala de alguém que já tentou tantas coisas, já se frustrou tanto na vida, que agora ele tem esperança que Jesus pode fazer, mas essa esperança ainda está ferida. Esse pai, ele representa muitos de nós no dia de hoje. A gente crê, mas a gente está cansado. A gente ora, mas a gente já não ora com tanta intensidade. A gente ama a Deus, mas a gente luta com perguntas difíceis na nossa mente. A gente não abandonou a fé, mas a gente sente que a nossa fé parece que ela deu uma reduzida, que essa fé está pequena. Só que tem algo muito especial aqui. Mesmo com uma fé fraca, ele leva o filho até Jesus. Ele não esperou a fé dele estar pronta o suficiente, ele não esperou resolver todas as dúvidas na sua mente, ele foi até Jesus. E às vezes, na nossa vida, fé é exatamente isso. Fé não é fugir de Deus quando nós estamos cheios de perguntas. Fé não é levar a nossa dor para longe de Jesus. Fé é nós dizermos para Jesus, Senhor, eu não sei como lidar com isso, mas eu estou trazendo isso para o Senhor. Eu quero propor uma primeira pergunta aqui. Por que normalmente a oração é a primeira coisa que a gente lembra, mas muitas vezes a última que realmente praticamos? Convido você a responder isso agora em grupo. Percebe que às vezes nós temos tantos questionamentos, tantas coisas na nossa mente, e que nós nos esquecemos de levar isso até Jesus. Esse pai é um exemplo de que ele fez a coisa certa mesmo com as suas dúvidas, com os seus medos. Ele se apresentou diante de Jesus. Nós devemos fazer isso também. Nós precisamos ter uma vida de oração contínua. Nós estamos vendo então diante da vida desse pai que fé então é nós levarmos as nossas dificuldades, nossos medos diante de Jesus. E isso protege a gente de dois extremos. De uma fé triunfalista, que diz que se nós crermos forte o suficiente, tudo vai acontecer do nosso jeito. Você já deve ter ouvido isso por aí afora. Cuidado com isso. E o segundo é de uma fé fria, que não tem expectativa de nada, que aceita o que está acontecendo, que tem tanto medo de exagerar nas coisas que a gente não espera mais nada de Deus. E isso também é uma fé errada. A fé bíblica não é nenhuma dessas duas coisas. A fé bíblica, ela não exige um resultado, mas ela confia que Deus continua sendo poderoso, soberano, presente nas nossas vidas. A fé bíblica não nega a dor, mas leva a dor para Cristo. Então, a pergunta que fica para nós hoje é: você ainda consegue levar as suas dores até Jesus e apresentar os seus problemas a Ele? Nós vimos o segundo ponto dessa mensagem, para onde nós levamos as nossas dúvidas. O segundo ponto é, nós transformamos em oração. Jesus responde, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E aqui tem um texto, a parte para mim mais incrível dessa passagem, que ele diz, o pai diz no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele poderia ter dito nesse momento, é claro que eu creio, eu sei que o Senhor vai fazer tudo, mas ele diz, eu creio, e logo em seguida ele diz, ajuda na minha incredulidade. Parece contraditório isso, mas muitas vezes é assim que o nosso coração funciona. A gente tem fé, e eu sei que você tem fé, mas a gente também tem medo. A gente tem confiança, mas também tem cansaço. A gente tem esperança, mas às vezes tem uma parte da nossa alma gritando assim, eu não sei se eu vou aguentar. Esse homem não está celebrando a incredulidade, o que ele está agora vivendo, ele está confessando uma luta, ele está dizendo, Senhor, eu quero crer, mas eu não consigo sozinho. Às vezes a gente precisa admitir isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso. Deus não precisa da nossa encenação. Deus não se assusta com a nossa fraqueza. Deus não é surpreendido pela nossa dúvida.
Deus não descobre a nossa incredulidade quando a gente tem coragem de confessar. Na verdade, Deus já sabe todas as coisas. O que nós precisamos é ter uma oração honesta diante de Deus. Então, talvez a oração mais espiritual que você possa fazer hoje é dizer o seguinte: Senhor, eu estou cansado. Talvez hoje é falar com o seu líder aí no seu CR Casa e dizer: Senhor, Deus, eu estou com medo. E você conversar e confessar isso a um líder e pedir ajuda. A dizer: Senhor, eu quero crer, mas eu estou lutando com as minhas dúvidas. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E isso aí não é o fim da fé. A gente chega no último ponto, que então, para onde nós levamos a nossa dúvida? Nós descansamos em Cristo. O texto diz que Jesus repreende aquele espírito imundo e ordena que ele saia do menino. Tanto é que o espírito ali grita, agita o menino. As pessoas acharam que ele tinha morrido. E então Marcos registra algo interessante. Ele diz: mas Jesus tomou pela mão e levantou e ele ficou de pé. E isso é interessante porque aqui, nessa cena, a gente vê que quem resolve o caos aqui não é a força de fé do pai. Não é uma ideia de quanto esse cara orou e agora subiu alguns degraus aí na fé. Não, quem resolveu o caos aqui foi a autoridade de Jesus Cristo. Jesus estava ali. E isso para a gente é muito interessante porque quando Jesus está presente, o impossível não é maior do que ele. Nós precisamos lembrar disso. Nem sempre Jesus vai fazer aquilo que nós queremos. Não significa que toda dor vai ter um desfecho bonito, mas significa que Cristo tem autoridade. E Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Aqui a gente corrige uma ideia muito importante sobre a nossa fé. Que fé não é energia positiva, não é aquela força mental, não é técnica espiritual. Fé não é uma forma da gente manipular Deus. Fé é confiança em Deus. E eu disse uma frase que vale a pena você guardar. Uma fé pequena colocada em um Deus grande é mais segura do que uma fé aparentemente grande colocada em si mesmo. É confiar em Deus. O texto não diz para a gente olhar para dentro, o texto está mostrando para a gente: olhe para Jesus. E então nós entendemos isso nesse dia. Nós precisamos confiar no Deus ao qual nós cremos. Eu quero propor uma última pergunta. Por que às vezes é mais fácil esconder a luta espiritual do que compartilhá-la com Deus? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Eu passo a palavra aos nossos líderes. Mas eu quero encorajar você a ter um tempo de oração aí com o seu líder. Eu quero encorajar você a ser sincero agora, abrindo teu coração, e ao final, não apenas ter esse tempo de oração rápido, objetivo, para ter um tempo de comunhão. A ter um tempo de oração dizendo: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ajuda a vencer os meus medos. Eu convido você, líder, a ter esse tempo agora, a orientar a todos que estão aí. Tenha um tempo de oração, de falar diante de Jesus. Ele está presente, Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece os seus medos. E que o Espírito Santo auxilie você a vencer isso e sair hoje daí dizendo: eu creio, nós cremos em Jesus. Passo a palavra então a você, líder, para você dar continuidade. Que Deus abençoe vocês. E domingo agora tem batismo na celebração da noite. Se você não se batizou nas águas, você deveria urgentemente dar o seu nome, se batizar, tomar uma decisão por Jesus. Se você já deu o nome e vai estar aqui com a gente, louvado seja Deus pela sua vida. Mas domingo, às 10 e às 19, nós esperamos todos vocês aqui para a gente continuar esse mover de Deus sobre a nossa igreja. Que Deus abençoe você, um grande abraço, até mais.